Como é que é, pessoas? Eu espero que vocês estejam todos otimamente bem. Espero que tenham sentido a minha falta. Sim, eu sei que muitos de vós nem sequer reparou que não havia vídeo da semana passada, mas eu tinha deixado um Twitter. Mas, tirando isso tudo, eu na verdade na semana passada tentei fazer upload do vídeo, só que ele está no meu telemóvel, mas não sei porquê o YouTube não deixava fazer upload. Por isso ignorei a situação, de certo havia uma razão para isso. E então, também não era nada mais, era falar das RTX 3060 e da 11ª geração da Intel, portanto, acho que no final de contas não se perde nem se ganha assim muito. Um estará fora de stock e o outro não traz assim uma melhoria muito significativa. Daí que o tema de hoje vai ser um pouco diferente. Já há algum tempo que eu não faço explicações descomplicadas e então hoje vai ser um desses vídeos. Em primeiro lugar, eu compreendo que este vídeo não seja propriamente para toda a gente, porque muitos de vós já sabem como é que funciona. Ainda assim, também há muitos que têm dificuldade no que toca a fontes de alimentação modulares. Que fios utilizar, o que é que se mete aonde, misturar fios EPS com PCIe, e então eu quero esclarecer, iluminar o vosso caminho e esclarecer-vos nesta situação toda. Comecemos então pela base. A maior parte das fontes de alimentação de hoje são modulares ou semi-modulares, o que quer dizer que se forem modulares vocês conectam a 100% os fios que precisam, portanto de um lado metem os fios na fonte de alimentação e depois ligam ao motherboard. As semi-modulares são aquelas que vêm com os fios principais, portanto 24 pinos, PCIe 6+8 e EPS, e o resto vocês conectam, ou se calhar nem vem com PCIe, já não lembro, mas pronto, são aqueles que vêm com alguns fios e o resto são para vós conectares. E depois tem a versão um bocadinho mais antiga, que já não se utiliza assim muito, que era o que era utilizado antes, e são as fontes de alimentação que não são de todo modulares. O que quer dizer que vem com toda a tralha atrás. Vem com fios que vocês precisam, fios que vocês não precisam, fios que já não se usa, vem com tudo. É claro que para quem gosta de fazer cable management isso é uma treta e quando eu vou dar um exemplo ou quando alguém pede um exemplo de build, eu nunca opto por essas fontes de alimentação. Precisamente porque é uma catástrofe fazer cable management com essas fontes de alimentação. Comecemos então pelo cabo mais importante e a base, aquele que vocês não podem enganar-se, não dá. 24 pinos. O cabo 24 pinos é um cabo que na parte da fonte de alimentação liga-se, não são propriamente 24 pinos ligados, conectados uns aos outros, são 16 mais 6, algo assim. E que em 24 pinos, ou 20 mais 4, como as fontes de alimentação mais antigas, vão se ligar e meter-se na motherboard. Não dá para enganar, não tem outra forma de meter, vocês enfiam e faz um clique. Se não fizer clique, é sinal que ela não está bem inserida. De seguida temos os cabos EPS. Os cabos EPS é aquilo também que vai dar alimentação à motherboard. Este cabo é conhecido por ser 4+4, portanto vai dar um total de 8. Vocês têm sempre que conectar o 4+4, existe sempre umas patilhazinhas que vocês inserem para dar 8 pinos na motherboard. Existem muitas motherboards mais recentes, eu diria se calhar dos últimos 7 ou 8 anos, que já têm 4 pinos adicionais, ou seja, tem 4+4, que dá os 8, e tem também 4 ao lado. O que é que isto quer dizer? Estes 4 pinos não são obrigatórios. Estes 4 pinos servem apenas para, se uma pessoa quiser fazer extreme overclock na motherboard, vai ser preciso mais corrente elétrica. E estes 4 pinos estão lá, é para isso. Não são obrigatórios, são para aquelas pessoas que fazem um overclock tipo extremo e que, para ser estável, precisam de mais 4 pinos. De notar também que muitas fontes de alimentação, o 4+4 já vem junto e faz 8 pinos. E depois isto pode gerar alguma confusão com o PCIe
porque também muitos deles são de 8 pinos. Como distinguir então o EPS do PCIe? Em primeiro lugar, o EPS, os buraquinhos não são precisamente quadrados, não são todos quadrados, têm assim alguns têm umas formas, outros têm outras. O EPS, se vocês virem, a patilha vai estar no meio, além que muitas vezes muitos dos cabos estão escritos EPS, não dá para enganar, enquanto que hoje estão escritos PCIe, por isso também tem esse fator. Tem o fator de que, se vocês não conseguirem enfiar à primeira na fonte de alimentação, não devem forçar, porque não é para isso que os cabos são feitos. Vocês devem enfiar como deve ser e clicar. Se não clicar, é sinal que esse cabo é PCIe e não EPS. Ainda assim, há sempre aquela vantagem que a maioria dos cabos tem sempre escrito EPS, PCIe, motherboard. Normalmente não há esse tipo de problemas, mas pelo sim, pelo não, eu refiro aqui. Depois destes cabos EPS, tem então o PCIe. O que é estes cabos PCIe? Os cabos PCIe são aqueles cabos que vão ligar a coisas como a placa gráfica. As placas gráficas mais antigas poderiam, por exemplo, 6 pinos, depois passou-se a 8 pinos, depois passou-se a 6 mais 6, depois 8 mais 6, 8 mais 8 e já vamos em 12 pinos para as RTX 3090 da Founders Edition. Para as outras são 3 vezes 8 pinos. Agora, estes pinos são diferentes porque 6 pinos não têm a mesma voltagem que 8 pinos. É claro que parece óbvio que se a vossa placa gráfica for 6 mais 8, existem muitas vezes aqueles splitters, e no PCIe vê-se muito isso, cabos que têm 8 pinos e depois tem assim um splitter que dá 6 pinos. Isso pode ser utilizado para placas gráficas com 8 mais 6 pinos, antigas, digamos assim. Com, por exemplo, a RTX 2080 Ti, como eu tenho, quer dizer, também tenho a 3080, mas whatever, a 2080 Ti, isso já não é aconselhável, utilizar esses splitters. Porquê? Porque a voltagem não é suficiente para aquilo que a placa gráfica precisa. E eu lembro-me quando saiu o 2080 Ti que as pessoas utilizavam esses splitters e o que acontecia é que tinham boa instabilidade e não conseguiam perceber porquê e achavam que não era do cabo, que devia ser um problema da placa gráfica. E esses splitters muitas vezes não têm voltagem que chegue para aquilo que a placa gráfica precisa. É claro que o que é que vai acontecer? A placa gráfica vai dar crash. Portanto, nestas últimas placas é sempre melhor se tirar cada fio, ou seja, imaginamos que tem uma 3080 e uma 3080 precisa de 3 vezes 8 pinos. Vocês vão agarrar em 3 cabos de 8 pinos e vão passar da fonte de alimentação até à placa gráfica. Evitem usar splitters. Depois do PCIe, temos então os SATA. Os SATA, não confundir com os outros SATA, que enviam a informação do disco até à motherboard. Os SATA ou SATA, Serial ATA, são cabos que alimentam todo o tipo de SSDs, desde que não sejam M.2, 2.5, 3.5, ou seja, discos rígidos, leitor de CD-DVD, que já se usa cada vez menos, RGBs, ou seja, o controlador de RGB, o que é que pode usar mais? Eventualmente outras pequeninas coisas, mas estas são as principais coisas que um SATA alimenta. Agora, existem quase sempre, em quase todas as fontes de alimentação, existe vários SATAs, ou seja, um cabo pode ter 4 ou 5 coisinhos de SATA. Isso é completamente normal. Vocês podem usar tantos quanto forem precisos, ou podem usar só um, porque não é, digamos, eletricidade em série. Podem usar 2 ou 3 que alimenta porque os controladores não precisam de muita voltagem. Portanto, eu, por exemplo, de um só, tenho o meu controlador RGB, tenho o meu disco rígido e tenho o meu SSD. Portanto, de um só dá para conectar tudo, evita a confusão de cabos e é super prático, desde que vocês tenham a longevidade suficiente no cabo. Se não tiverem, podem sempre usar outro cabo, porque
de qualquer forma, não há qualquer tipo de problema. Também não há qualquer tipo de ordem para meter na fonte de alimentação, desde que vocês metam na parte que está destinada para tal. Também normalmente está escrito na fonte de alimentação o que é que vai aonde. Podem meter em cima ou em baixo, à esquerda ou à direita, é igual, isso também serve para os cabos PCI. E por fim tem outros cabos que já não são praticamente usados, talvez ainda exista nas fontes de alimentação que não são de todo modulares, que são os cabos Molex. Os cabos Molex são ou eram usados para antigos RGBs, antigos, acho que leitor de CDs e DVDs chegou a levar Molex. Acho que os discos rígidos também chegaram a levar Molex. Mas hoje em dia é tudo com os cabos SATA. Os SATA alimentam tudo que é baixa voltagem e depois tudo que é precisa mais voltagem, existem cabos específicos para tal. Se por acaso também estiverem indecisos de que fonte de alimentação comprarem, chequem este vídeo aqui, onde eu explico o que é que precisam para o quê. E com isto eu espero que vocês tenham ficado iluminados. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um grande like, comentem, subscrevam. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos ao máximo possível e eu daqui até lá, eu vejo-vos no próximo vídeo.